E aí, Marcelo? Bom, Ricardo, como é que estão as coisas? Beleza? Bom, tirando a quarentena, tá tudo certo. Com certeza. Mas é um bom tempo também para a gente aprender novas coisas, né? Com Nos toda atualizar, certeza. ficar um pouco mais. Eu acho bem Com toda importante. certeza. Bom, antes de tudo, quero te agradecer aí por ter aceito o convite de participar aí com a gente e contribuir um pouquinho. A gente recebe sempre muita pergunta, tanto no canal quanto nos grupos de WhatsApp que a gente participa, sobre exercícios, principalmente suplementos. As pessoas querem suplementar os cães, né? E muitas vezes não sabem nem o motivo disso. Então, hoje a gente vai aproveitar um pouquinho aí para falar tanto sobre exercícios quanto suplementos, né? Primeiro, quero que você se apresente aí para o pessoal. Muitos já te conhecem, mas para quem não te conhece, se apresentar e depois já começa falando o que você acha da diferença entre os cães lá da época que a gente começou, né, década de 90, para os cães agora de hoje em dia. Show de bola, show de bola. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente estar conversando um pouco daquilo que a gente estudou tanto tempo. Muitos não sabem, eu não sou só criador há 20 anos, há mais de 20 anos, mas também eu sou um veterinário especializado nessa área de biomecânica e reabilitação de animais. Né? Apesar de trabalhar também com células-tronco voltado para a área de reabilitação, dentro da empresa que eu trabalho, eu sou um dos consultores dentro dessa área, reabilitação ortopédica, neurológica e biomecânica. Então, lá são vários especialistas e eu assumi exatamente essa parte. E assim, venho criando a esse tempo todo, já tive animais da minha criação campeão mundial, animal da minha criação campeão Américas Caribe, animal da minha criação grande vencedor nacional. E o que isso quer dizer? Que eu sigo o padrão, só isso. Né? Eu acho que o principal ponto dessa pergunta que você falou, que eu acho que é uma pergunta maravilhosa, porque é uma pergunta importantíssima. O que é? A diferença do Rottweiler dos anos 90, anos 80, tá? Para os anos de hoje. O que eu vejo, Ricardo, tá? Eu vou sempre tentar tirar o meu gosto pessoal, porque eu acho que é onde os criadores erram, colocando mais o seu gosto pessoal do que a norma, tá? Então, o que eu acho, o que eu tenho de visão os cães dos anos 90 seguiam muito mais o padrão do que os cães de hoje em dia. E isso por quê? A minha visão, agora já é uma visão de criador. Naquela época a gente não tinha internet para que pessoas leigas ficassem escrevendo que cachorro lindo, não sei o quê, e o gosto de mercado superasse o padrão. Tá? Porque naquela época você tinha, para criar um Rottweiler, você tinha livros alemães ou alguns livros traduzidos e você tinha de informação apenas o padrão da raça. O que saía daquilo você não queria. Por quê? Uma Porque revista estava ou outra fora. tinha. Era tipo uma anomalia, era tipo um animal errado. E aí era isso que significava o que era um Rottweiler, era o que seguia o padrão. Quando começou o advento da internet, a gente alguns criadores começaram a ver que alguns tipos chamavam atenção comercialmente, tá? E aí, esse tipo que chamava atenção comercialmente fugia totalmente do que era o Rottweiler. Mas vendia mais rápido. Então, pessoas começaram a fazer o quê? Porque você concorda que um animal com stop exagerado, ele é muito mais fácil de tirar uma foto e parecer um animal sério do que um animal com stop leve. Um exemplo é o gringo. Se a gente pegar a cabeça do gringo, bicampeão da KS, ele não tinha tanto stop. Não é qualquer foto que você pega do gringo que você enxerga o gringo de verdade. Uhum. Já um animal que tem um stop extremamente exagerado, qualquer foto que você tirar parece que a cabeça do cachorro é bonita. E ao vivo, às vezes, não é tão bonita quanto na foto. Então ficou tendo uma alteração. E, naturalmente, alguns criadores foram tendendo a mudar totalmente o que o padrão pede, né? Se você olhar hoje, nós temos o quê?
Primeiro, a maioria dos Rottweilers hoje não seriam considerados Rottweilers nos anos 90. Entrariam em pista e estariam entre os últimos colocados. Por diversos pontos que fogem ao padrão. Não, lembrando, não vou falar de gosto pessoal. Muita coisa eu acho lindo. Eu sou veterinário. Cara, eu gosto de cachorro. Gosto de cachorro. Entendeu? Se o cachorro for bonito, é bonito. Não quer dizer que é um Rottweiler. Tá? Tá embaçado aqui? Ou tá tranquilo para você ver? Não, rapidinho? tá normal pra mim. Então beleza. E aí, o que aconteceu agora? O Rottweiler não é mais o mesmo Rottweiler que era antigamente. A gente pode ver em coisas bem simples. Primeiro ponto. Lombo, tá? Aquela parte que vem depois da costela até a garupa. Está muito mais comprido do que era antes. Tá? E o próprio padrão pede um lombo forte, curto e profundo. Hoje está muito mais comprido. Outra coisa... Olha lá, o Tom está dizendo que eu que sou feio. Não tem problema não, o importante é que minha mulher me ache linda. O importante é que a minha mulher me ache linda, eu acho ela linda. O resto é besteira. Outra coisa que acontece, o animal, hoje os cães estão com ângulos próximos a ângulos retos no joelho, sendo que o padrão pede ângulo obtuso, ou seja, entre 91 graus e 179 graus, entende? Então são ângulos mais abertos, tanto no jarrete quanto no joelho, né? E os animais, por estarem mais compridos, para eles poderem manter uma biomecânica com um dorso mais reto, eles estão tendo que estar mais angulados de posterior, para que ele tenha alavanca maior para ele alcançar o tórax, né? Os membros torácicos, que seriam os braços, né? E outra coisa que mudou completamente, o tanto de barbela e o arqueamento de costela, né? Se você pegar os cães dos anos 90, era normal você ver animais com costelas de 101 centímetros de perímetro torácico, né? 101, 102, eu tive o Natan, que era um animal baixo na época, ele tinha 64,5 de altura, tinha 102 de tórax, tá? Se a gente pegar... Pô, tô me sentindo aqui maravilhado, Rodrigo. Ô, Ricardo, você tá vendo as mensagens que estão chegando aí? Obrigado, pessoal. Eu amo todos vocês aí. E só um que me achou muito feio, o resto tudo gosta de mim. Então, o que acontece barbela, até pelo tipo de rosto, se você perceber, animais com estoque muito grande, eles dificilmente conseguem ter uma boa arcada zigomática, aquele osso proeminente que deixa o olho justo, então começou a ter olhos mais caídos, algumas alterações que fazem com que, sinceramente, a raça de hoje não é a mesma raça dos anos 90. Aí você perguntou assim pra mim, qual que você acha mais bonito? Cara, eu acho as duas lindas, tá? Só que o padrão pede uma só, que é as dos anos 90, não as de hoje, entendeu? Então, tirando o gosto, tá? O meu e o boi não lã. Tá? Então, eu não vou ler mais não, senão eu não vou conseguir me concentrar. Então, o que acontece? Ainda mais gente, eu estudo muito, eu tento ser a coisa mais técnica do mundo, mas eu sou piadista, eu gosto de brincar, então vou brincar um pouco. Você pergunta, tá, Ricardo, o que foi importante? Então, gente, é isso, Ricardo. Eu acho que o cão dos anos 90 é o que o padrão pedia, tá? Na época de arco, na época de Onyx, na época de Rick, era o que o padrão pedia, tá? E um cão que era desdenhado, que era um animal tipo o cão chupando manga, que era um filho do Rick, que chamava Mambo von Krossenranch, virou moda. E aí não tem como, né? Se naquela época a gente achava o cão chupando manga, literalmente, e de repente ele virou um animal repetido centenas de vezes nos pedigrees, acaba mudando o tipo. E não é culpa do Mambo, tá? O Mambo, ele tinha qualidades que ele passava para
primeiras gerações dele. O problema foi que, por ele passar algumas qualidades para a primeira geração, começou a ter um fechamento muito grande nesse cão. E fechamento começa a trazer todos os problemas. E se quem pegar uma foto do Mambo e falar assim, eu acho o Mambo bonito, sinceramente, não gosta do padrão do Rottweiler. Não é que não gosta de Rottweiler, mas não segue o padrão, literalmente. Eu sempre falei a mesma coisa que você, né? Eu acho o cachorro lindo. Você pega alguns cachorros que a gente vê, são muito bonitos, só que não são Rottweilers. Eu tento mostrar para as pessoas, olha, esse é um cachorro muito bonito, mas não é um Rottweiler bonito. São coisas diferentes. Né? Nenhum dos cães de hoje tem a cabeça que o Arco tinha em termos de largura, tem a cabeça que Quasar von Krugdorf tinha em termos de largura, 4 Ases tinha, Natan tinha. Nenhum dos cães de hoje tem aquela amplitude de cabeça. O próprio Astor, você vê, nenhum cachorro é forte igual o Astor hoje em dia. E só que são overs, possuem faltas que aquele... Claro, gente, a gente não está falando de todos os cães, existem cães que são sumidades, você vê o Nero, a Kaisa, são cães que seguem aquele tipo. Não é à toa que eles continuam ganhando, né? A gente não está generalizando, a gente está querendo falar que está de diferente no seguindo o padrão da raça e não o gosto, tá? Não estou falando de gosto pessoal. Não é o objetivo de hoje, mas você falou uma coisa importante que eu acho que vale a pena fazer só um comentário, não precisamos entrar muito a fundo, mas primeiro, obviamente, né, que para a gente realizar qualquer tipo de cruzamento, o pedigree é muito importante, porque ele traz muita informação. Eu costumo comparar o pedigree com um livro. Se você não sabe ler, o livro não serve para nada. É um monte de papel escrito com um monte de coisa que você não sabe ler. Mas para quem sabe ler um pedigree, tem muita informação ali. E a gente precisa dessas informações para avaliar os nossos acasalamentos. Mas aconteceu ultimamente, eu tenho visto mais nos últimos anos, uma glamorização dos fechamentos. Eu vejo gente super feliz porque tem um pedigree fechado 10 vezes no mesmo cão. Estou chutando um número alto, mas enfim. E quando a gente sabe que isso não é tão legal assim, né? Você pode só explicar um pouquinho sobre isso? Claro, eu acho que assim, o pedigree, ele te traz mais informações de doenças que você não quer trazer para a sua criação do que realmente de qualidades do cão. Tá? E quando eu dou o curso, você mesmo fez esse curso, eu gosto de mostrar a minha casa. Eu sou irmão de 2 meninas. A mais velha tem olho preto, cabelo preto. Eu tenho olho castanho, cabelo castanho. A mais nova é loira do olho azul. Então, o pedigree é o mesmo pai e mesma mãe, com genes totalmente diferentes. Só que, por exemplo, se na família do meu pai e da minha mãe tiverem uma tendência de, por exemplo, diabetes, a chance dos 3 terem esse gene é maior, entendeu? Do que uma pessoa que não tem um pai e uma mãe desta forma. Mas, por exemplo, características de cor de olho, os 3 têm totalmente diferentes. Características de cor de cabelo, os 3 têm totalmente diferentes. Só que a minha irmã mais velha, por ter olho escuro, muitas pessoas poderiam pensar, então vai passar olho escuro. Só que ela é irmã de alguém que tem olho azul. E o primeiro filho dela nasceu de olho azul. Então, a gente tem que ter essa visão de que o pedigree, ele vai te trazer muita informação daquilo que você está caindo fora, do que você está fugindo, mas não necessariamente daquilo que você quer. Porque o que você quer, você tem que avaliar não só o cão, mas a prole dele. Ou seja, você viu que um cão lindo passa para todas as ninhadas, com cadelas diferentes, olho escuro, e é o que você está procurando é olho escuro, ele é um cão ótimo para ser usado, não só por ele ter olho escuro, mas porque ele tem sido dominante comparado às outras linhas de sangue. E o fechamento, gente, normalmente te traz o que você não quer. Por quê? Existem 2 tipos de genes, tá? Os dominantes e os recessivos. O gene nada mais é do que uma codificação que vai ser expressada no seu fenótipo, que é o que dá para ver, tá? Então, muitas vezes você tem 2 animais com genes dominantes, exemplo, olho escuro, tá bom? Mas são heterozigotos, ou seja, eles possuem os genes recessivos. Quando você cruza 2 parentes, você obrigatoriamente está
unindo genes recessivos que não se uniriam muitas vezes quando você cruza com animais diferentes que possuem linhagens diferentes e dominâncias diferentes dentro daquela mesma cadeia genética. Então a chance de você ter mais dominantes se unindo é maior. Então, quanto mais você fechar, mais os defeitos você vai aprimorar daquela linha. Aí você tem que ver se é isso que você está procurando, entende? Porque o que às vezes para uns é defeito, para outros é qualidade. Existem animais que são aberrações, que para uns aquilo é maravilhoso. Então, aí depende muito do que você está procurando, tá bom? Eu lembro perfeitamente do curso, daquela parte de genética que você dá, falando justamente sobre isso, mostrando que, apesar de serem pai e mãe diferentes, cada um recebe um gene, pai e mãe iguais, cada um recebe um gene diferente. Podem ser irmãos completamente diferentes geneticamente um do outro, né? Exatamente. E aí a pessoa fala assim, eu vou usar aquele porque é irmão do gringo, então vai passar o que o gringo passa. Pode ser totalmente diferente, pode trazer algo pior, às vezes, do que o teu cachorro do fundo de quintal poderia trazer. É por isso que tem que avaliar não só fenótipo, como genótipo. Aí, com isso, você vai ter uma diminuição de erros, porque uma das frases que eu gosto de falar, Ricardo, é para você criar, é a arte de você arrumar uma coisa e atrapalhar outra. Tá? Não tem como você arrumar tudo, senão a gente teria os cães perfeitos. Então, quando você vai cruzar, você tem que saber o seguinte, eu vou melhorar aqui, mas eu tenho grande chance de piorar ali e ali. Só que criação é uma coisa contínua, né? Você não faz a criação para ter um maniado. Você tem que fazer uma criação para o seu cão daqui 20 anos ter o mesmo gene do seu primeiro. É uma das coisas que eu até me gabo um pouco. A minha cadela que eu tenho hoje, minha criação de hoje, é provinda da genética da minha primeira cadela de mais de 20 anos atrás, ou seja, um filho do outro, filho do outro, filho do outro, filho do outro, e em cada geração eu arrumo uma coisa e pioro outra, e isso continua, só que sempre de cães vencedores, daí vieram os campeões mundiais, Américas e Caribe, tudo um filho do outro, sempre vindo da minha primeira cadela. Legal. Bom, vou entrar então agora no assunto de hoje, exatamente, mas antes queria falar com o pessoal o seguinte, tá aparecendo muita pergunta aí, mas mais para o final a gente vai abrir um tempo para vocês perguntarem, porque senão a gente não consegue, vai ficar parando o tempo inteiro para responder e não consegue desenvolver o assunto. Então, mais para o final, se a gente não respondeu, a gente responde, tá, pessoal? Bom, então é o seguinte, vamos falar sobre a parte que você gosta muito de falar, que a gente aprendeu no curso, que é justamente a questão de exercícios e a questão do suplemento, quando que usa, quando que não usa, né? Muita gente, eu aprendi com você e eu procuro repassar isso, muita gente fica perguntando o que eu faço de exercício para o meu cão? Cara, não sei, né? Porque o que eu fiz para um pode não servir para o seu. E a questão de suplemento é mais ou menos a mesma coisa. Você pode, então, explicar isso para eles, por favor? Claro, show de bola. Ó, uma das coisas bem legais é a gente saber, primeiro ponto, é que a ração não é um alimento 100% completo. Cada ração tem algum déficit, ou de vitamina, ou de antioxidante, ou de alguma coisa. Se você pegar dentro dos nutrólogos, eles vão te falar, se você usa Premier X, você vai ter que suplementar YZ. Se você usa ProPlan, você vai suplementar YZ. Se você usa Royal, tal. Tanto é que as próprias marcas de ração produzem suplementos. Né? Se não fosse necessário, não tinha o mercado da suplementação. Só que suplementação é algo que não pode se fazer aleatório, não se pode fazer à toa. Primeiro ponto, você vai ter aquela suplementação feita para aumentar vitaminas de um animal normal, que tem uma vida normal, que não é um atleta, que é só para não faltar a vitamina que às vezes aquela ração precisaria. E você vai ter a suplementação feita para um cão atleta, para um cão de performance. Dentro dos cães de performance, você tem que ver se é um cão de performance esporádica ou se é um animal de performance constante, alta performance. Então você também tem que fazer essa separação. Tá? A suplementação pode ser dada desde o recém-nascido. Se você olhar hoje, a gente tem suplementos como o NutriPet lá, que eu até mandei outro dia num grupo, não sei se você chegou a ver, é um suplemento de aminoácido e gordura para o recém-nascido, para você ajudar a mãe que está amamentando. Até
tá? Até o idoso, que vai precisar de reposição de vitaminas que o idoso tem dificuldade de absorver e perde com maior facilidade na manutenção do seu corpo. Tá? Então, na verdade, suplementação é algo feito para a vida toda. Qual que é a parte mais importante? A parte mais importante é ser feito junto com um profissional. Sai sempre mais barato você procurar um profissional, fazer os exames que precisa, ver a alimentação que você prefere dar. Você gosta de alimentação natural? O que você gosta de dar? Se você gosta de ração, qual ração você gosta de dar? E qual o seu objetivo com aquele cão? Tá? Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Perguntaram, qual o suplemento para um filhote de 4 meses? Existem filhotes de 4 meses que estão totalmente alinhados, totalmente perfeitos, conservados, pisando corretamente, uma troca de dente perfeita, com a orelha já bem posicionada, com tudo, ele precisa de um suplemento X. Já aquele outro que está com problemas articulares, que está todo frouxo, que está todo mole, que tá trocando dente e a orelha está ficando em rosa, que ele está precisando de outros suplementos. Então, o maior erro é quando a gente generaliza, assim, todos os cães devem tomar isso. Quer um exemplo? Existe um suplemento para articulação, porque algumas coisas é melhor de não falar nome, né? Existe um suplemento para articulação que é injetável. Só que ele não foi feito para usar como os criadores usam. Os criadores simplesmente começam a injetar esse suplemento pensando em arrumar articulações. Só que toda vez que você eleva demais qualquer coisa no corpo, o seu corpo dá o chamado feedback negativo. Ou seja, o aviso para o corpo não produzir mais aquilo porque está em excesso. E aí, assim que você para de aplicar, o animal fica muito pior do que estava antes. Tá? Então, existem coisas que tem que ser oral, não tem que ser injetável. Ou se for injetável, tem que ser por um profissional que está medindo tudo, como se fosse uma reposição, e não algo que vai passar do que ele realmente precisa e gerar esse problema no futuro, que trazem problemas. É muito simples, se você olhar um canil, e você perceber que vários cães que não são tão pesados, são bem corretos, com bons ângulos, com bom posicionamento, mas estão todos abrindo o dedo, você pode ter certeza que ele usou esse suplemento injetável nos filhotes por muito tempo. Agora, isso pode acontecer também com os suplementos, você acabou de falar, via oral também, se o cão não estiver precisando, não pode? Sim, mas o oral é mais difícil, Ricardo. Por quê? O oral, o corpo tem receptores e ele só absorve normalmente aquilo que é necessário, o resto vai para as fezes, você perde suplemento. É muito mais difícil você estourar um suplemento, a não ser que sejam vitaminas, como vitamina D, A e E, que são as lipossolúveis, que em alta concentração se tornam tóxicos para o animal, são importantíssimas para a vida do animal. Mas se você está dando em alta concentração, é tóxico para o animal, tá? Tirando algumas vitaminas como essas, a grande maioria das coisas o animal não absorve em excesso. O que ele acaba absorvendo em excesso? Carboidrato, vitaminas lipossolúveis, proteína e gordura. Basicamente isso ele consegue, por isso engorda ou ganha mais massa, tá? Mas a maioria das vitaminas, inclusive aqueles quelatos que eles chamam, é um jeito de você colocar algo na vitamina que você quer que ele absorva em maior quantidade, para você usar o receptor da vitamina e o receptor desse outro algo para ter absorção maior dessa vitamina, tá? Então são assim, falando de uma forma bem leiga, tá? Porque se a gente for falar muito técnico, claro, acho que a gente acaba complicando. Mas, mesmo assim, pode acontecer o excesso e a intoxicação mesmo via oral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de suplementação, que é extremamente importante, porém não deve ser feito de qualquer forma. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque há pouco tempo, num grupo de WhatsApp, teve uma pessoa que falou, meu filhote está com 8 meses, já comecei a dar aí um suplemento de cálcio, um outro suplemento, e aí eu perguntei, mas por quê? O veterinário indicou? Não, eu faço isso com todos os meus cães, quando chega com 8 meses eu dou eu faço esse protocolo, ainda falou assim. Cara, mas você fez algum exame, tá precisando desse suplemento nessa dosagem? Não precisa, eu já criei 7 cães assim e todos eles estão muito bem.
Então tá bom. Então, é que nem aquela comida que o pessoal dá só pescoço de frango, né? É o que eu falo assim, se você pegar um menino de 18 anos que não come bem, você não consegue ver que ele está com problema de vitamina. Você vai descobrir quando ele tiver 50, tá? Então, meu cachorro fica lindo, pele linda, não sei o quê, tá ali com 4 anos e só que tá comendo só pescoço de frango, basicamente. E aí, quando dá 8 anos, tá cheio de tumor. Não sei o que aconteceu. Tá sem antioxidante, tá sem várias coisas que são importantíssimas para o corpo do animal, tá? Então, o animal na natureza, ele come inseto, ele come grama, ele come fruta, ele come carne, ele come o intestino das presas, que são os probióticos que devem ser dados toda semana. Tá aí, quer um suplemento para você? Qualquer cão, em qualquer fase, sempre ser dado? Probiótico, todas as semanas. E é muito importante a gente ter noção, né? Um colega, não cheguei a ver o nome, um colega acabou de falar que vitamina C é o maior receptor de vitaminas e minerais no organismo. Na verdade, a vitamina C é uma vitamina. Ela tem um receptor para ela ser absorvida. Normalmente, ela aumenta a absorção de algumas outras, como o ferro. Mas ela não é um receptor, ela é uma vitamina. Receptor é algo que está no corpo do bicho, né, no corpo do animal, no intestino, na maioria das vezes, ou nas mucosas assim que ele absorve. Então, são pequenas teorias que, se a pessoa não souber corretamente, ela acaba praticando uma suplementação errada. Agora, probiótico tem que ser sempre, tem que ser demais, assim, toda semana, pelo menos uma vez na semana, o animal deveria tomar probiótico, tá? Agora, sabe quando que passam isso? Quando o animal está morrendo de diarreia, aí passam os tufos de probiótico junto com o antibiótico para tentar melhorar. Mas o antibiótico também ataca o probiótico. Então, sabe, não é utilizado da forma mais correta. O Braulio perguntou se a suplementação oral em excesso prejudica o aparelho urinário. Dependendo do que for, sim. Vamos supor, se você aumenta demais proteína, você começa a alterar, você aumenta metabólitos no corpo, dependendo dos metabólitos que tiver, porque cada proteína também tem uma biodigestibilidade diferente, mas você pode alterar o pH da urina, alterando o pH da urina, você pode também estar alterando a probabilidade de formação de cálculos e por aí vai, né? Então, só que mesmo uma alimentação bem correta para um organismo que não é preparado para algum daqueles ingredientes, pode ser um problema. Então, o problema de alimentação é que o que é bom para mim não é bom para você, Ricardo, às vezes. Às vezes o que para mim faz bem, para você te dá alergia e te mata. Às vezes o que para mim o meu corpo consegue metabolizar e transformar corretamente dentro dos metabólitos que ele deveria programar para eu poder secretar, para você pode gerar algo tóxico para o seu corpo. Então, assim, se a gente pega o ser humano hoje você faz um exame que fala, inclusive, todos os ciclos onde você tem alguma falha de enzima que pode fazer com que o chocolate, sei lá, que sua irmã comeu, faça bem para ela e para você te mate. Só que te mata lentamente, te mata a longo prazo. Esse que é o problema. E lá na frente, quando você está muito mal, você não sabe nem que foi, sei lá, um chocolatinho inofensivo que você comeu e que para você sempre trazia esse problema. Tem uma outra pergunta perguntando sobre probiótico natural, se encontra probiótico natural e se pode usar o kefir. Pode usar sim. São probióticos bons, ajudam. Se você tem probióticos naturais, é muito melhor do que não ter nenhum. Mas se você tiver as pastas que são ideais com todos as bactérias ideais para o animal, você tem ainda um resultado melhor do que só com os naturais, tá? Mas qualquer probiótico é bom. Ele vai estar sempre ele vai estar sempre ganhando das bactérias ruins, sempre ajudando a flora intestinal a crescer, tá? Então, você usando um probiótico, seja ele natural, seja ele o próprio, você já vai estar ajudando muito o maior órgão do corpo do animal, gente. Porque, assim, o pessoal fala muito de, eu quero performance, e esquece que o primeiro ponto é intestino. O corpo são 2 pontos importantes, 2 cérebros. O cérebro que todo mundo conhece, é o intestino. O intestino, ele domina literalmente um cão de performance. Pode ver que nenhum grande atleta consegue trabalhar sem ser
com um nutrólogo junto, ele não consegue a mesma performance sem ter uma nutrição correta. Por quê? Porque o seu intestino, gente, ele regula não só as absorções, como também muitas bactérias dentro do seu corpo. Uma alteração no seu intestino pode fazer com que as bactérias comecem a ter contato com o sistema imune que é em volta do seu intestino. E esse estímulo do sistema imune pode fazer com que seu corpo gere inflamações recorrentes que te leve, por exemplo, a uma artrose. E aí você fala, nossa, mas o que tem a ver? Pois é, o que tem a ver? O que tem a ver é que ela libera moléculas, que essas moléculas geram alterações que fazem com que o corpo comece a produzir condrócitos, que são os comedores das articulações, em vez de condroclastos, que são os comedores das articulações, em vez de condroblastos, que são os produtores das articulações. Então, e isso porque está com o dente inflamado ou porque está com o intestino inflamado. 2 pontos do trato gastrointestinais que são de extrema importância. Por quê? Porque são fontes de muitas bactérias. Então, é o primeiro ponto para quem quer ter um cão de performance. Isso que você falou aí, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, me lembrou uma outra coisa muito comum que eu vejo. Os sintomas, muitas vezes, são os mesmos, mas a causa é diferente. E a pessoa quer tratar o dela igual o outro tratou, porque o sintoma é o mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Eu vejo, por exemplo, um exemplo. Vou usar sempre termos que o pessoal entende mais, tá? Mão francesa. O que é a mão francesa? Gente, a mão francesa é consequência de mais de 12 tipos de problemas. Qual que é o daquele cão? Só avaliando. Por isso que muitas vezes o pessoal me pergunta assim, Marcelo, o que eu faço para arrumar a mão francesa do meu cachorro? Eu falo, tem que ver ele antes? Porque assim, posso dar exemplo sobre mão francesa? Claro. O animal pode ter uma pequena lesão no joelho ou na patela, que faz parte do joelho. Ele pode ter uma displasia, ele pode ter um pequeno pinçamento em caldequina que dá para ele uma dor em ciático e ele joga o peso para frente compensando. Ele pode ter uma alteração de profundidade da caixa torácica dele, que faz com que o cotovelo dele não tenha apoio, então a mão vire um pouquinho. Ele pode ter lesão ligamentar, ele pode ter tanta coisa que faz essa mão francesa que o que é tratamento para um, para outro pode não ter resultado algum. Então, quando a gente fala, o que você falou é perfeito. Uma coisa é consequência, outra coisa são quais causas levaram a essa consequência. E por isso a gente não pode usar a mesma coisa. Nos grupos, a gente não permite que uma pessoa indique aquilo que deu para o seu próprio cachorro, porque ela está até querendo ajudar. O meu tinha esse sintoma, eu dei isso, melhorou. Mas o cara que for dar a mesma coisa pode até matar o cachorro dele. Pode. E é impressionante assim. Vou dar exemplos rotineiros que as pessoas acabam não lembrando. Todo mundo aqui deve conhecer alguém com intolerância à lactose. Gente, o leite que você toma todo dia para essa pessoa faz mal. Entendeu? Então, não tem como o tratamento dessa pessoa, às vezes, ser igual ao seu, porque para ela aquilo faz mal. Né? E é uma vida, né? É uma vida assim como um ser humano. A gente tem que, para tratar, uma coisa para se manter, pegar um cachorro sadio, perfeito, você consegue ter uma brecha melhor. Agora, para tratar, gente, tratar é um negócio muito sério. Não, uma dica que eu vou dar para vocês sem medo de errar, e não estou falando de mim, porque eu também uso os profissionais da área veterinária. Eu sou de uma área. Se meu cachorro tem problema em outra área, eu chamo um amigo meu para me ajudar nessa área. Mas a primeira coisa que eu vejo não é se ele é o mais barato, é se ele é o melhor e se ele tem realmente muitos casos daquele tipo de problema resolvidos por ele. Por quê? Porque muitas vezes vou dar um exemplo besta, que a gente nunca vai ver esse caso, tá? Mas a pessoa mexe com reprodução e nunca tratou uma vaginite. Ela é muito boa, em pós-parto ou qualquer coisa assim. Se a sua cadela está com a vaginite, procura aquele que trata a vaginite, porque o outro que é bom de pós-parto, você vai chamar se for um pós-parto. E esse negócio de ir no mais barato, ou no amigo, ou no... Gente, é a vida do seu bichinho, cara. É a vida daquele bicho que tá ali dependendo totalmente de você e você colocando na mão de um qualquer. E sai muito mais caro, Ricardo. É impressionante como sai mais caro. Muitas vezes, quando chega...
Nossa, às vezes chega para mim lá no Reginaldo, chega um cão para tratar, né? Porque lá a gente faz um pouco da parte de reabilitação. Às vezes ele chega lá, ele já gastou tanto antes de chegar que dava para tratar e fazer um ano de exposição com ele. Entendeu? Impressionante. Bom, tá? Vamos fazer um paralelo então com a parte de exercício, que eu sei que você gosta. O Wallace já até mandou uma pergunta aí, né? O que você acha, qual é a vantagem da natação? E eu já sei a resposta porque eu fiz o curso, eu sei. Mas vamos fazer um paralelo, aproveitando que a gente falou da suplementação, fazer um paralelo com exercícios, né? A mesma coisa, que exercício eu faço para o meu cachorro ficar melhor nisso, naquilo? Fala um pouquinho, fala sobre essa questão da natação, que foi a pergunta dele. Show de bola, ó, vamos lá. Só responder uma perguntinha aqui. Gente, vocês forem dar probiótico natural, faz com água, tá? Não faz com leite, porque animal e lactose nem sempre se dão bem, tá? Os cães não se dão muito bem com lactose, mesmo a gente sabendo que eles quebram bastante das moléculas de lactose, ou faz com leite sem lactose, que aí pelo menos você não tem esse problema. Voltando à pergunta do Wallace. Todo exercício, ele é bom se for para o animal correto, tá? Então, assim, natação, com certeza, é um dos exercícios mais completos que a gente vai ter. Só que cachorro não é peixe, né? Se natação fosse o único exercício que precisasse, a gente criava cachorro em aquário e não em canil. Então, é muito importante a gente saber o quê? Que existem várias etapas, tá? Vou dar exemplo, a maioria dos canis que eu dou consultoria possuem piscina, tá? Mas faz 2 vezes na semana. O restante são outros exercícios que complementam o que eu não vou conseguir dentro da natação. Ou o que aquele cachorro precisa que a natação não consegue corrigir, tá? Por mais que a gente não queira, a natação é um exercício que o animal tem muito mais força em membro torácico, na frente. Tá? Apesar dele utilizar, sim, o membro pélvico, ele utiliza muito mais como um leme, como um equilíbrio, do que como uma propulsão. Tá? E aí, um dia, um amigo meu falou bem assim, o meu faz força absurda. Eu falei, faz o seguinte, ele o quê? Coloca uma calça segurando as perninhas do seu cachorro e põe ele na água. Aí ele botou, o cachorro nadou perfeito. Eu falei, agora tenta fazer isso na frente. Ele afunda, não tem como, entendeu? Então, a frente é tudo na natação. Só que, muitas vezes, o que você está precisando não é ali. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem um animal que está com pouca massa muscular em membro pélvico, Ricardo. Aí você começa a botar ele para nadar. Aí sabe o que acontece? Ele vai ficando com um tronco gigantesco. Isso. E o cão é um animal com tração traseira. Né? A máquina, o motor do animal realmente é o posterior. Só que quando ele começa a ficar forte na frente, ele começa a tirar o peso de trás e muitas vezes você não vê, sei lá, um pezinho que ele estava puxando, uma dorzinha que ele estava sentindo, você pensa que está melhorando quando a natação. E não que ele está tirando o peso, porque agora ele está mais forte na frente, para ele é mais tranquilo tirar o peso. Só que na hora que você precisar realmente daquele animal, que ele for usar o posterior, agora você tem 2 problemas. O problema é que você tinha no posterior e mais peso para ele empurrar com o posterior. E aí você desequilibrou o cachorro, que na verdade você tinha que estar trabalhando para equilibrar. Você piorou a situação para ele, tá? Então, natação é ótimo, mas você tem que saber como utilizar, tá? Assim como, vou dar um exemplo, sabe um dos exercícios que é muito condenado, mas por que é condenado? Porque era feito errado, Ricardo? Tração. Sabe, se você conversar com um pessoal, ou eles amam ou eles odeiam tração. Botar um peitoral, puxar um peso, ou eles amam ou eles odeiam. Por quê? Porque quem ama, quem por um acaso tinha uma linha genética que a tração era boa, ele fazia e ajudava o cachorro dele. Quem odeia? O contrário, entendeu? Então, a tração é um dos pontos. É mais ou menos como o crossfit. Imagina, você vai no crossfit ficar só puxando? Não, você vai no crossfit, você puxa, você balança a corda, você faz um monte de coisa, né? Então, você tem que saber fazer essa variação. Eu vou falar de um exemplo, porque era o meu cachorro, e foi o que eu usei naquela época do curso, o Pérez. Você falou, não bota ele para nadar. Lembra disso? O problema dele era posterior. Não adianta ele nadar. Né? E eu não botei mais ele para nadar.
E ele melhorou muito com os exercícios que a gente passou a fazer para os músculos do posterior. Então, é isso. Quando as pessoas me perguntam, Ricardo, qual é o melhor exercício? Aí eu tento explicar isso, eles acham que eu que não quero passar, muita gente chega a falar que eu não quero que o cachorro fique tão bonito igual o meu. Mas, gente, não é. Eu não posso dizer qual é o melhor exercício para o seu cachorro, eu nem conheço ele. Se fosse assim, a gente chegava na academia, tinha só um panfleto, né? Cada um pegava o panfleto, lia e fazia, né? E não um teste onde o cara olha você fazendo exercício, vê o que você precisa, né? Era mais fácil, né? Chegando algumas perguntas aqui. Se esteira ergométrica é recomendável para fortalecer o posterior? Sim, ela é recomendável desde que ela seja comprida. Qual que o pessoal acaba errando? Eles pegam esteiras muito pequenas para o animal e a esteira, eu não sei se vocês já pararam para pensar na biomecânica da esteira. O animal, ele não traciona como ele traciona no chão. Ele não precisa fazer força, porque a esteira está passando, está andando. O que ele tem que fazer? Ele tem que recolher a pata e voltar. É o contrário do que ele faz no chão. Então, assim, você vai gerar uma musculatura, mas não é no mesmo músculo que você quer contração. Então, seu cachorro pode conseguir fazer 20 minutos de esteira e não conseguir 20 minutos numa pista. Isso a gente consegue perceber até na gente mesmo. Eu, quando voltei a fazer atividade física, que eu emagreci, quando eu ia para a esteira, eu corria 1 hora tranquilamente. Quando eu ia correr na praia, em 20, 25 minutos, eu já não estava aguentando. Porque, na verdade, você está saltitando 1 hora, né? Se você olhar, a esteira ela faz o serviço do pé ir para trás por você. Você pula com o pé da frente para voltar né? Então, basicamente, é este o movimento. A sua perna vai para trás porque a esteira está levando, e não porque você empurrou o chão. Por isso que tem o declive, né? Aí tem em velocidade lenta, aí você consegue mudar algumas coisas, mas... Por isso, inclusive, eu não me lembro agora onde foi, falando com tanta gente, mas eu soube que a esteira mecânica é melhor do que a esteira elétrica, porque aí sim, a mecânica ela só vai mexer com o movimento do cachorro. A esteira mecânica, se for uma esteira mais travada e for só para andar, sim, ele tem que tracionar para andar. Só que aí não é qualquer cachorro que faz. Tem cachorro que não vai, vai subir lá e não vou fazer essa força para andar aqui nem que você queira. Então também tem esse problema, né? Então eu acho que a esteira, na parte de condicionamento cardiorrespiratório, Ricardo. Certo. Tá? Você quer melhorar a parte cardiorrespiratória do seu cão, ajuda bastante. Mas não necessariamente ele vai ter a resistência de movimentação de um cão que trota ao mesmo tempo. Certo. Bom, a pergunta do Everton quando podemos começar o treino de tração e quantas vezes por semana? E qual o peso? Então, o treino de tração você pode começar... Eu indico primeiro assim, que você tenha pelo menos uma pré-chapa do seu cão, tá? Então vamos pensar aí mais de 6 meses. E você sempre vai iniciar com peso quase 0. O início é muito mais para ele acostumar e entender do que para ele ganhar muita massa muscular. Quando o animal já tiver resistência, já tiver pronto, já tiver tranquilo com relação a fazer tração, o máximo que eu indico você colocar é 15% do peso do animal. Tá? Então, se o animal pesa aí 40 quilos, ele vai botar 6 quilos no máximo para ser puxado. E lembrando que tração não é caminhada, gente, não é botar 6 quilos e andar 5 quilômetros, tá? A tração é mais ou menos como a natação. Você vai fazer pequenos tiros com descansos, com intervalos. O Braulio está perguntando qual é o exercício que dá melhor condicionamento aeróbico. A natação. Aeróbico, natação, hidroesteira. Hidroesteira com certeza é o que mais dá. Porque você tem
aeróbica da esteira, você tem o baixo impacto e o controle de temperatura da água, e você ainda tem a força de tensão da água no tórax do animal, que faz com que ele tenha que fazer mais força no tórax para fazer a respiração. Então, assim, hidroesteira seria o mais completo em termos aeróbicos. Beleza, eu recebi umas perguntas aqui mais cedo, antes de começar, que é do Nélio, que é presidente do Núcleo da Raça lá do DCE, do Ceará. E ele perguntou, vamos lá, então são algumas, como é feita a periodização do exercício? O exercício ele é feito da seguinte forma. Primeiro, você nunca vai fazer com o animal o exercício para todas as partes dele no mesmo dia. Dorso, seriam costas, posteriores e torácico. Você divide o animal em 3, tá? E o aeróbico você vai fazer todos os dias. Por quê? Porque o aeróbico é algo com baixa resistência e grande... como é que chama? Grande duração. Claro que cada um vai depender da raça, tá, gente? Você não vai pegar o Bulldog e vai fazer o que você faz com o Rottweiler. Eu tô pensando aqui só como Rottweiler, tá, gente? Para quem estiver vendo a live. Então, assim, o Rottweiler, o que eu indico de aeróbico todos os dias? Todos os dias, uma caminhada de pelo menos 20 minutos, tá? Com 3 tiros de trote. Ou seja, são coisas que não vão causar lesão, que não vão trazer para ele um cansaço, e esses 3 tiros de trote vão ser no meio da caminhada. O que você vai fazer? Você vai andando, daqui a pouco você faz um trote de 2 minutinhos, 3 minutinhos com ele, volta a andar, outro trote de 2, 3 minutinhos, volta a andar, outro trote de 3 minutinhos, acabaram os 20 minutos, você fez o aeróbico. Isso quando você está preparando ele para entrar no de resistência, no de força, tá? Aí o exercício de força já é um exercício que você vai separar. Por quê? O animal é igual o ser humano ou igual qualquer outro animal. Ele precisa... Eu li agora um comentário aqui, desculpa. O animal ele precisa ter repouso do músculo para que o músculo consiga repor as fibras, fazer hipertrofia e crescer. Então, um dos grandes erros das pessoas é achar que o mesmo exercício todo dia vai fazer com que ele aumente a massa muscular. Provavelmente vai aumentar a definição muscular, mas rapidamente o corpo começa a se acostumar com aquele exercício e dificilmente você tem um resultado de longo prazo. Então, você tem que dividir isso. Você faz primeiro para posterior. Alguém perguntou assim, para posterior é só tração? Tração também é torácico, tá? Aí tração numa subida, você começa a ir para posterior, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado aí com o tipo de exercício. Você fez membros pélvicos, que é posteriores, na segunda, você vai fazer dorso na terça, você vai fazer torácico na quarta, aí na quinta você vai fazer membro pélvico de novo. Exceto quando é reabilitação, tá, Ricardo? Quando é algo muito focado para um membro específico. Mas para o dia a dia a gente faz essa divisão. Beleza. É um dos maiores erros que eu vejo, tá, Ricardo? Assim, nos canis que eu dou consultoria, ou até grandes centros, é o maior erro que eu vejo. E é por isso que muitas vezes os animais têm grande dificuldade, tá, de superar uma lesão. Vou dar um exemplo assim, o animal está com uma dorzinha no membro pélvico, naquela exposição ele não consegue ter performance, porque ele só faz o mesmo exercício. Então ele não consegue compensar naquele outro lado que também está forte. Se ele está com uma dorzinha no joelho e ele tem um torácico bem desenvolvido e bem preparado, ele vai voar naquela pista como se nada tivesse acontecido com o joelho dele. Entendeu? Agora, quando ele está muito no limite, qualquer lesãozinha é o suficiente para aquele dia ele não ir bem. Certo. Outra pergunta do Nélio. Treino aeróbico e anaeróbico no sistema muscular e metabolismo do cão. Pedi para você falar um pouquinho sobre isso. O aeróbico seria esse de resistência que a gente falou, tá? Que não precisa ser exclusivamente só esse daí que eu falei é aquele que qualquer um deveria fazer. Tá? Mas você, à medida que o animal vai tendo mais preparação, você vai aumentando esse tempo, você vai aumentando o tempo dos tiros, você vai
treinando uma resistência cada dia mais, você começa a fazer uma hidroesteira, você começa a fazer uma natação, né, para ele poder ter um aeróbico todos os dias. Aeróbico seria todos os dias, o anaeróbico, que é o catabólico, aí você também vai fazer todos os dias, mas para grupos musculares diferentes. Se obrigatoriamente você tiver que fazer tudo no mesmo dia, você vai fazer, esperar 3 dias, nos outros dias você vai fazer só aeróbico, vai esperar 3 dias para fazer de novo. E aí nos outros você mantém no aeróbico. Até porque animais que, se você passa, você começa a produzir ácido lático. Amanhã seu animal está com dor na musculatura e ele não quer mais fazer o exercício igual ele fazia antes. Então, existem animais que começam a ter agonia de sair para fazer o exercício, porque o dono exagera, ele sai todo quebrado e no outro dia ele sente dor. Tá? O Braulio colocou quais os benefícios da raia de pedra. Ó, se bem utilizada, né? Porque assim, raia de pedra a gente tem vários tipos de tamanho de brita, tipo de pedra, tá? Mas pensando que a pessoa está utilizando um tamanho bom, que está num animal, num local com sombra, que ele não vai queimar a pata porque está na pedra, entendeu? Pensando em que ele está fazendo da forma correta, a pedra, ela basicamente ela aumenta a propriocepção do animal, ou seja, a percepção dele com relação aos membros, então posicionamentos de dedo e posicionamentos de stay também, porque o animal que está sentindo mais os 4 membros, ele sempre vai se posicionar melhor do que um animal que não tem esse contato constante. Então, um estímulo sensorial muito legal, a raia de pedra, pensando sempre em aprumos. Tem outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? Durante a temporada de treino, o que fazer para evitar lesões por desgastes? Suplementação e descanso, né? Porque a temporada de treino o que acontece muito assim, a pessoa vai botar o cachorro daqui 2 meses numa exposição, ele começa a treinar agora. E aí ele começa a ter que fazer tudo que ele não fez o ano inteiro. E o animal começa a ser sobrecarregado e aí ele pode causar lesão. Tá? O cão em si, ele tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida do que a do ser humano. O ser humano é mais lento na recuperação. Porém, ele precisa ter o descanso para poder conseguir chegar naquele ponto. Então, se você suplementar corretamente, principalmente para a parte articular, com colágenos hidrolisados, com condroitina também, com glucosamina, aminoácidos, porque a lesão articular não acontece somente, gente, por falta de precursores das articulações e tendões, acontece também por fraqueza. Por quê? Porque quem mantém uma articulação bem estável é a musculatura. Se você levar o animal à fadiga muscular, ele não vai conseguir manter a estabilidade daquela articulação. E aí ele vai, se ele é um cachorro que tem ímpeto, que quer trabalhar, ele vai continuar trabalhando. Só que quem vai estar segurando todo o impacto daquela articulação é o ligamento, não é mais somente, não é mais o músculo e o ligamento, porque o músculo está fadigado, é a hora que causam lesões por conta do exercício. Eu lembro há 15 anos atrás, eu tive uma cadela que eu comprei no antigo Zoom Hitter, que não existe mais, e ela, quando na idade, fiz o exame, ela displásica, eu fiz com o Dr. Rubens, né, o Rubinho, aqui no Rio, mas ela era muito forte, ele falou, Ricardo, claro, você não vai usar ela na reprodução, mas eu não vejo necessidade de você fazer nada, porque a musculatura dela é tão forte que você não vai ter nenhum problema com essa cadela, e realmente não tive, ela viveu até velhinha e nunca tive problema. Exatamente, porque a massa muscular é o principal ponto de segurar uma articulação. É o principal ponto. Então, assim, o exercício bem feito, com repouso, uma boa ração, uma suplementação de um aminoácido de boa biodisponibilidade, que muitas vezes pode ser coisas naturais, como a própria... já vou lembrar o nome, uma alga que a gente usa, que é... Ai, gente, eu tenho ali, já vou lembrar o nome. Então, assim, alguns suplementos naturais que têm proteínas de alta digestibilidade, a própria albumina, que é a clara do ovo, né? São coisas que você pode dar para o animal e diminuir o risco dele ter lesão no período de treinos, tá? Beleza.
O Nélio perguntou também se existe algum teste de carga e VO2 máximo para cães. Então, não tem. Inclusive, eu cheguei a começar um teste de lactato em cães. Só que eu tive um problema muito sério que são padronizações de alimentação, peso e idade. Então, ia ser um trabalho que eu ia chegar no fim e ia ter validade média, de média para baixo. Então, nem toquei para frente. Sabe por quê? Toda vez que eu falo com um criador ou com os criadores de espirulina, muito obrigado. Alguém escreveu ali, a espirulina é fantástica, uma proteína de altíssima biodigestibilidade, biodisponibilidade e que traz vitaminas maravilhosas também. E são suplementos fáceis de se achar, você acha em qualquer casa natural e consegue, tem um da Mundo Animal que é maravilhoso também, mas você consegue trazer vários benefícios para o animal durante o treino. Então, Ricardo, o pessoal, o que a gente tem que pensar é nisso, trazer as coisas de qualidade, fazendo com que o animal tenha uma reposição. Mas a gente estava numa outra pergunta agora, que no meio eu falei da espirulina e deu um pulo, você lembra? Se existia teste de VO2, você falou que você desenvolveu um teste, mas parou porque não... Isso, obrigado. A parte do lactato, quando a gente pede às vezes para o pessoal, para os criadores, gente, eu preciso de 3 animais para fazer um trabalho para poder publicar, o pessoal já acha que você está procurando um problema no canil e não quer disponibilizar os cães que vão estar em exercício constante para que a gente possa fazer, tá? Então é muito complicado às vezes, e também a gente não tem como mudar a cabeça. E como eu não quero fazer um vira-latas, porque para mim, apesar de ser legal, de eu ter um resultado, não vou conseguir transpor isso para as raças. Eu teria que fazer de raça por raça para as pessoas saberem, mais ou menos dentro das linhas de sangue, dentro de cada coisa, o que esperar da possibilidade cardiorrespiratória e tudo mais, e metabólica daquele animal. Mas são coisas que a gente acaba sendo brecado pelo sistema. Pessoal, está quase acabando aqui o horário, daqui a pouco o Instagram vai derrubar essa live, então vou fazer a última pergunta que eu tenho aqui, que é como saber se o cão está perdendo gordura e ganhando massa muscular? É possível saber? É uma boa pergunta. Uma das coisas assim, para o leigo vai ser pelas definições musculares. Quando você não está vendo a largura do cão, e sim você consegue ver a musculatura do cão sendo aparente, tá? E outra coisa é quando você olha o ventre do animal. O animal que está ficando cada vez mais largo, mas está mantendo uma costela não gorda e um ventre afinalado com relação à costela, ele está ficando largo de músculo e não de gordura. Agora, quando você vê aquele cachorro, que ele parece um rocambolezinho assim, né, um tubo, que é a mesma coisa da frente para trás, ele está gordo, independente dele estar forte por baixo daquela gordura, mas ele está gordo. Beleza. Tá. Bom, para encerrar, queria que você falasse então um pouquinho do seu trabalho que você faz nos canis, que você oferece aí a sua... não é mentoria não, né? O suporte que você dá aos canis, a consultoria, isso. Sim, isso é uma coisa que a gente faz, que a gente faz, pode ser um jogador de futebol, né? Que eu faço é uma coisa que eu faço há mais ou menos 12 anos, tá? Que a gente tem duas formas. A gente tem a forma para um paciente específico, para um animal específico, ou a consultoria para o canil inteiro, né? Onde a gente avalia os animais, passa exercícios, a cada 15, 20 dias a gente modifica como é que chama? A gente modifica os exercícios que devem ser feitos, as necessidades de cada paciente, e vai fazendo com que ele tenha o resultado que ele precisa, tá? Então, vai muito do que cada um quer. E existem os cursos, onde a gente vai na região, dá o curso, e aí quem quer o curso faz e de lá tira o maior proveito. Eu posso falar porque eu fiz o curso, o Alex, alguns outros colegas que não são nem da raça Rottweiler vieram também prestigiar, e o curso realmente é muito bom. Quem quiser aprender um pouquinho mais dessa área,
pode falar com o Marcelo que vale muito a pena. Pessoal, vou me despedir, faltam 20 segundos, Marcelo. Um abraço, obrigado mais uma vez, cara. Tá bom. Boa noite. Obrigado a vocês. Até mais, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.